resumo explicado do livro de Êxodo. O livro de Êxodo, escrito por Moisés, conta a história da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Deus escolhe o profeta Moisés para guiar os israelitas, enviando pragas ao Egito até Faraó deixá-los partir. Eles atravessam o Mar Vermelho e receberam os 10 mandamentos no Monte Sinai. O livro ensina sobre fé, obediência a Deus e a importância da liberdade e da aliança com Ele. Êxodo é o segundo livro da Bíblia e encontra-se no Antigo Testamento. Ele conta a história da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito e sua jornada rumo à Terra Prometida. O nome Êxodo significa saída, pois o livro relata como Deus libertou os israelitas e os guiou pelo deserto. A história em Êxodo começa com os israelitas sendo escravizados no Egito. Deus escolhe Moisés para liderá-los e ordena que Faraó os liberte. Como Faraó se recusa, Deus envia 10 pragas devastadoras sobre o Egito, incluindo a transformação da água em sangue, uma invasão de gafanhotos e a morte dos primogênitos egípcios. Após a última praga, Faraó finalmente permite que o povo saia. Os israelitas partem, mas Faraó muda de ideia e os persegue. Deus abre o Mar Vermelho para o povo passar e depois fecha as águas sobre os soldados egípcios. No deserto, Deus alimenta os israelitas com maná e água milagrosa, mostrando seu cuidado. No Monte Sinai, Deus entrega a Moisés os 10 mandamentos, um conjunto de leis para orientar a vida do povo. Também são dadas instruções para a construção do tabernáculo, um local de adoração. Apesar de todos os milagres, os israelitas demonstram fraqueza ao fazer um bezerro de ouro para adorar. Desobedecendo a Deus, Moisés intercede por eles e Deus continua guiando o povo. As principais lições do Êxodo incluem a fidelidade de Deus, a importância da obediência e a libertação espiritual. O livro mostra que Deus cuida, provê e deseja um relacionamento próximo com o seu povo. Êxodo ensina que, assim como Deus libertou Israel da escravidão, Ele também pode nos libertar das dificuldades e nos guiar para uma vida melhor. O livro de Êxodo, autoria Moisés, líder do povo de Israel e profeta. Número de capítulos, 40 capítulos. Propósito: mostrar como Deus libertou Israel da escravidão no Egito e estabeleceu uma aliança com eles. Temas principais: libertação, fé, obediência, os 10 mandamentos, aliança, adoração e a presença de Deus. Histórias importantes: a escravidão de Israel no Egito, capítulo 1, chamado de Moisés, capítulos 3 e 4, as 10 pragas, capítulos 7 a 12, a Páscoa e a saída do Egito, capítulos 12 a 14, atravessando o Mar Vermelho, capítulo 14, os 10 mandamentos, capítulo 20, o bezerro de ouro, capítulo 32, a construção do tabernáculo, capítulos 35 a 40, ensinamentos. Deus é fiel e cumpre suas promessas de libertação. A importância de confiar em Deus mesmo nas dificuldades. A obediência à vontade de Deus traz bênçãos e direção. Deus deseja um relacionamento próximo com seu povo. A lei de Deus orienta para uma vida justa e santa. Personagens principais: Moisés, Arão, Faraó, Miriam, os israelitas. Mensagem
Deus é poderoso para libertar e guiar seu povo. Ele deseja que o sigamos com fé e obediência, pois tem um propósito para nossas vidas. Resumo do livro de Êxodo, capítulo por capítulo. Capítulos 1 a 4. Escravidão dos israelitas e o chamado de Moisés. O livro de Êxodo começa mostrando os israelitas escravizados no Egito. Faraó os oprime, mas Deus escuta seus clamores. Moisés, criado na casa do Faraó, foge para Midian e encontra Deus na sarça ardente. Deus o chama para libertar o povo e lhe dá sinais milagrosos. Moisés hesita, mas Deus garante sua presença e envia Arão para ajudá-lo. A história da escravidão do povo de Israel no Egito é um dos eventos mais marcantes do Antigo Testamento. Durante aproximadamente 400 anos, os descendentes de Jacó viveram sob a opressão dos faraós, até que Deus os libertou por meio de Moisés. Mas como os israelitas chegaram a esse ponto? E por que demoraram tanto tempo para serem libertos? É que você vai entender agora neste artigo. Como o povo de Israel chegou ao Egito. A presença dos israelitas no Egito teve início com José, filho de Jacó. Vendido como escravo por seus irmãos, José foi levado ao Egito, onde, pela providência divina, tornou-se governador, segundo no comando depois do faraó. Durante uma grande fome, seus irmãos foram ao Egito em busca de alimento. E eventualmente José revelou sua identidade. Com isso, Jacó e toda a sua descendência mudaram-se para a terra de Gósen, onde foram bem recebidos e prosperaram. Gênesis 4, 7 e 11, 12. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Gênesis 4, 7 e 11, 12, de povo acolhido a escravizados. Com o passar dos anos, José morreu e um novo faraó surgiu, que não conhecia a José. Êxodo 1, 8. O povo de Israel cresceu numericamente e tornou-se uma nação dentro do Egito, o que gerou medo nos egípcios. Como resposta, os faraós escravizaram os israelitas, submetendo-os a trabalhos forçados e opressão. A escravidão foi tão severa que o faraó ordenou a morte de todos os bebês do sexo masculino para impedir o crescimento do povo. Êxodo 1 e 22. No entanto, Deus tinha um plano para libertá-los e para isso levantou Moisés como seu escolhido. Por que ficaram 400 anos no Egito? A permanência dos israelitas no Egito por 400 anos foi profetizada por Deus a Abraão. Sabe, com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e servi-los-á, e será afligida por 400 anos. Gênesis 15 e 13. Esse período longo serviu a propósitos divinos. Crescimento do povo no Egito. Os israelitas multiplicaram-se e formaram uma nação forte e numerosa, conforme a promessa de Deus a Abraão. 2. Cumprimento do tempo da justiça de Deus. Deus esperava o momento certo para julgar os egípcios e também para que a iniquidade dos cananeus chegasse ao seu limite. Gênesis 15 e 16. 3. Formação de uma identidade nacional. A escravidão criou um senso de unidade e dependência de Deus, preparando-os para serem um povo separado e governado pela lei divina. A libertação e a jornada pelo deserto
Deus levantou Moisés para confrontar o faraó e conduzir os israelitas para fora do Egito. Após as 10 pragas enviadas por Deus, o faraó finalmente permitiu que saíssem, levando ao evento conhecido como o Êxodo. No entanto, ao invés de uma jornada curta até a Terra Prometida, os israelitas peregrinaram por 40 anos no deserto. Esse período de provação foi consequência da incredulidade e desobediência do povo, que frequentemente duvidava de Deus e murmurava contra Moisés, números 14 e 34. Somente a nova geração, liderada por Josué, teve a oportunidade de entrar na Terra Prometida. O significado da história para os cristãos hoje, a escravidão e a libertação dos israelitas simbolizam a jornada espiritual de cada crente. Assim como Deus resgatou o seu povo da escravidão no Egito, Cristo nos resgatou da escravidão do pecado. Como Paulo ensina, porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6 e 22. O grande ensinamento para nós é confiar no tempo de Deus, perseverar na fé e reconhecer que nossa verdadeira libertação está em Cristo. Amém. Esses capítulos ensinam que Deus ouve o sofrimento do povo e escolhe líderes para cumprir seus planos. Capítulos 5 a 12, as 10 pragas e a Páscoa. Moisés e Arão pedem a libertação de Israel, mas Faraó recusa. Deus envia 10 pragas devastadoras para mostrar seu poder, incluindo água transformada em sangue, rãs, gafanhotos e a morte dos primogênitos egípcios. A última praga institui a Páscoa, quando Deus poupa os primogênitos dos israelitas. As 10 pragas do Egito são parte de uma narrativa bíblica que é mencionada no livro de Êxodo, no Velho Testamento da Bíblia. Essa narrativa conta a história das 10 pragas que teriam sido enviadas por Deus para o Egito quando Ramsés II era o faraó. Essas pragas foram enviadas porque o povo hebreu era escravo no Egito e o faraó recusava-se a libertá-lo. As pragas são entendidas, dentro da interpretação cristã, como uma forma de Deus demonstrar sua superioridade em relação aos deuses egípcios, mas também uma demonstração de misericórdia, pois poderia aniquilar os egípcios, mas preferiu puni-los como castigos menores. Essa narrativa é considerada um mito pela historiografia. Resumo sobre as 10 pragas do Egito. As 10 pragas do Egito são uma narrativa bíblica encontrada no livro de Êxodo. Essa narrativa fala sobre o envio de 10 pragas por Deus para punir o Egito. A punição se deu porque os israelitas eram escravizados no Egito e o faraó recusava-se a libertá-los. O líder dos israelitas no processo de libertação desse povo foi Moisés. A historiografia considera que essa narrativa é um mito, não possuindo lastro na realidade factual. O que diz a narrativa bíblica sobre as 10 pragas do Egito? As 10 pragas do Egito são uma narrativa bastante popular que faz parte da Bíblia. Sendo mencionada no livro de Êxodo, essas 10 pragas consistiam em eventos catastróficos que, dentro da narrativa bíblica, foram enviados por Deus contra o Egito durante o reinado do faraó Ramsés II. As pragas foram uma punição de Deus
porque ele exigia que os israelitas fossem libertos da escravidão no Egito, e o faraó se negava a isso. Os israelitas hebreus eram escravos dos egípcios, e Moisés foi estabelecido por Deus como aquele que guiaria esse povo à liberdade. O objetivo era que os israelitas fossem libertados para retornar a Canaã, entendida como a terra prometida desse povo. Para que pudessem adorar a Deus, essa missão foi realizada por Moisés com auxílio de seu irmão, Arão. O faraó Ramsés II não aceitava libertar os israelitas, mas quando as pragas caíam sobre o Egito, ele concordava com a libertação. Entretanto, mudava de posição sempre que cada praga se encerrava. O faraó aceitou libertar os israelitas apenas na 10ª praga, a mais rigorosa de todas elas. 10 pragas do Egito. Em ordem, as pragas do Egito foram iniciadas por intermédio de Moisés ou Arão, e tinham como propósito punir a região, causando calamidade, mortes e sofrimento aos egípcios. Segundo a narrativa bíblica, as 10 pragas foram as seguintes. Primeira, transformação da água em sangue. As águas do rio Nilo foram transformadas em sangue, e os seres que ali habitavam morreram. Segunda, rãs. Os egípcios sofreram com uma infestação de rãs, que atingiu toda a terra do Egito. Terceira, piolhos. Os egípcios sofreram com uma grande infestação de piolhos que afetou toda a sua população e também afetou os animais do rebanho egípcio. Quarta, moscas. Moscas surgiram de todas as partes, infestando o Egito e incomodando as pessoas. Os israelitas não sofreram incômodos com o enxame de moscas. Quinta, peste e morte dos animais. Os rebanhos egípcios foram atingidos por doenças que os levaram à morte. Os animais criados pelos israelitas não foram afetados e atingidos por nenhuma doença. Sexta, feridas na pele. Todos os egípcios foram afetados por grandes e dolorosas feridas que se espalhavam por todo o corpo. Os israelitas ficaram ilesos, não sofrendo nenhum dano. Sétima, granizo. Chuvas torrenciais e enormes pedras de granizo caíram do céu, causando grande destruição e morte de pessoas. Oitava, gafanhotos. Um grande enxame de gafanhotos passou pela terra do Egito, devorando as colheitas. Nona, escuridão. O Egito foi mergulhado em uma grande escuridão, que se estendeu por 3 dias seguidos. Décima, morte dos primogênitos. A última e mais rigorosa das pragas determinou a morte de todos os primogênitos do Egito, fossem eles humanos ou animais. Os israelitas foram poupados dessa praga, porque seguiram uma ordem enviada por Deus a Moisés. Qual é o significado das 10 pragas? A narrativa das pragas do Egito é entendida pelos cristãos como uma demonstração de poder de Deus sobre os deuses egípcios, que nada puderam fazer para impedir a ação de Deus, segundo a narrativa bíblica. Além disso, a ação de Deus é entendida como uma ação misericordiosa, porque ele poupou os egípcios, punindo-os de maneira branda. Veja também, cativeiro da Babilônia, outro momento da história em que os hebreus foram escravos. As 10 pragas do Egito foram reais? Os historiadores consideram que as 10 pragas do Egito não foram um acontecimento real, sendo, portanto, um mito que fazia parte da cultura e das narrativas orais contadas pelos hebreus. Além disso, não existem evidências históricas, além da narrativa bíblica, que sustentem a existência real desse acontecimento. Entretanto, muitos pesquisadores se dedicam a tentar entender as 10 pragas e comprovar se elas foram reais.
Existe uma teoria que aponta que uma erupção vulcânica de grandes proporções que atingiu uma ilha grega por volta de 1600 a.C. pode ter causado graves consequências no Egito e gerado efeitos semelhantes aos das pragas mencionadas. Finalmente, Faraó deixa o povo ir. Esse trecho ensina que Deus é soberano sobre os governantes e livra seu povo por meio do sacrifício e obediência. Capítulos 13 a 18. Travessia do Mar Vermelho e jornada no deserto. Os israelitas partem, mas Faraó os persegue. Deus abre o Mar Vermelho para que eles passem e afoga os egípcios. No deserto, o povo murmura, mas Deus lhes dá maná, água da rocha e proteção. Moisés recebe ajuda de Jetro para organizar a liderança. A passagem pelo Mar Vermelho. O primeiro desafio no deserto. Após a libertação, Deus guiou Israel pelo caminho do deserto próximo ao Mar Vermelho. Todavia, quando o povo já havia saído, Faraó mudou de ideia e decidiu persegui-los. Êxodo 14:5. Faraó organizou seu exército com carros e cavaleiros, incluindo os 600 melhores carros, comandados por seus oficiais, para tentar capturar os hebreus no deserto. Êxodo 14:6 e 7. Isso fez com que o povo temesse muito, achando até que fossem morrer ali mesmo. 2. A ordem de Deus. Diante de situações adversas, precisamos confiar em Deus e ter fé que Ele cumprirá suas promessas em nossas vidas. Deus prometera ao povo que o tiraria do Egito diante do Mar Vermelho, e com o exército de Faraó enfurecido em sua direção, o povo temeu e clamou por socorro. E nesse contexto, a ordem de Deus para Moisés foi para que o povo marchasse. Êxodo 14:15. 3. O milagre. Após instruir o povo, Moisés ergueu a mão sobre o mar e Deus enviou um vento muito forte. Durante toda a noite, o vento soprou veementemente. Assim, as águas do Mar Vermelho se dividiram e formou-se um caminho no meio do mar. Todo o povo de Israel atravessou, levando idosos, crianças, bagagens e rebanhos. Deus abriu o Mar Vermelho de tal maneira que o povo passou caminhando em terra seca. Êxodo 14:22 a 29. Os egípcios, com seus soldados e carros de guerra, seguiram o povo de Israel pelo caminho que era exclusivo para o povo de Deus. Então, o Senhor agiu, fazendo com que as rodas de seus carros ficassem atoladas, de modo que quisessem fugir dos israelitas. Por entenderem que Deus lutava pelos israelitas, Êxodo 14:23 a 25. Quando todo o povo de Israel havia atravessado o mar, seguindo as orientações de Deus, Moisés ergueu a mão novamente e as águas do Mar Vermelho se fecharam, exterminando assim o exército de Faraó. O povo de Israel ficou livre para sempre daqueles que os escravizaram. Esse milagre foi tão grandioso e poderoso que se transformou em poesia para o povo. Salmos 66:6. A peregrinação pelo deserto. 1. Colunas de nuvem e fogo. O milagre da travessia possui algumas peculiaridades, e uma delas é a presença das colunas de fogo e de nuvem. Êxodo 14:24. A presença destas colunas era totalmente sobrenatural e foi uma providência divina para guiar o povo. Durante o dia, Deus lhes mostrava o caminho numa coluna de nuvem. À noite, Ele os guiava por uma coluna de fogo. A coluna de nuvem estava com eles durante o dia e a coluna de fogo à noite, sinalizando o cuidado de Deus. Êxodo 13:25
21 e 22. Portanto, já antes da travessia do Mar Vermelho, a coluna de fogo e a de nuvem se faziam presentes entre o povo, e permaneceram assim durante toda a peregrinação pelo deserto rumo a Canaã, Números, Las 9 e 16. 2. Água e maná. O povo de Israel começou uma jornada no deserto que durou 40 anos. A peregrinação não foi fácil, pois se deu em um lugar com poucos recursos naturais. Houve momentos nos quais o povo precisou de água e Deus providenciou Êxodo 1 e 25. Outro exemplo do cuidado de Deus foi o envio do maná. Durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto, os israelitas tiveram maná para comer. Êxodo 16 e 35. Ele era enviado todos os dias, exceto aos sábados. Portanto, o povo foi sustentado durante toda a sua jornada até a terra prometida, conhecendo a terra. Por ordem divina, Moisés enviou 12 espias para conhecerem a terra de Canaã, local para onde os hebreus estavam se dirigindo. Eles tinham a missão de observar a terra que deveriam conquistar. Números 13, 1 e 2. Ao todo foram 12 espias. Eles eram chefes das tribos de Israel. Números 13, 3. Após 40 dias investigando a terra, os espias obtiveram excelentes informações, a saber, que a terra era boa, rica e frutífera. Números 13 e 27. 2. Todavia, foi a segunda parte do relatório que tomou conta dos ânimos do povo. Os espias destacaram que os moradores da terra eram grandes e fortes, alguns descendentes de gigantes, e que, além disso, as cidades eram fortificadas com muralhas. Números 13 e 28. Este parecer foi o suficiente para fazer o povo desanimar. Números 13 e 20. Mas Josué e Calebe não aceitaram o desânimo dos 10 espias e nem o do povo, e disseram para o povo não temer, pois Deus era com eles. Números 14, 6 a 9. Entretanto, o povo de Israel não seguiu as palavras de Josué e Calebe. A incredulidade do povo despertou o juízo de Deus. 3. Como consequência do desprezo que demonstraram a Deus. Toda aquela geração, pessoas a partir de 20 anos, foi impedida de entrar na terra prometida. Números 14 e 22 e 23. A única exceção foram Josué e Calebe, os espias que se mantiveram crendo em Deus. Números 14 e 30. Assim, o povo precisou fazer uma jornada de 40 anos no deserto. Números 14 e 34. Apenas a nova geração viveria a promessa de Deus. Números 14 e 31. Conclusão. Deus resgatou o povo de Israel do Egito. Durante 40 anos, os hebreus peregrinaram no deserto e viram grandes milagres de Deus. A jornada no deserto formou uma geração forte, que conheceu a Deus verdadeiramente. Esses capítulos mostram que Deus provê, guia e protege aqueles que confiam nele, mesmo em tempos difíceis, e que a gratidão e a fé são fundamentais para a caminhada com Deus. Capítulos 19 a 24. Os 10 mandamentos e a aliança com Deus. Êxodo, capítulo 20, representa um dos momentos mais marcantes na história da fé cristã e judaica. A entrega dos 10 mandamentos por Deus a Moisés no Monte Sinai. Esse evento é a base de uma aliança eterna
entre o Criador e seu povo escolhido, oferecendo diretrizes não apenas para uma convivência harmônica, mas também para a construção de uma vida de obediência e santidade. Neste artigo, exploramos o contexto, o significado e as lições atemporais desse capítulo essencial das Escrituras. No Monte Sinai, Deus se revela e faz uma aliança com Israel, dando os 10 mandamentos e outras leis sobre justiça e adoração. O povo aceita obedecer. Essa parte mostra que Deus deseja um relacionamento com seu povo baseado em obediência e santidade. Os 10 mandamentos, um código divino. Os 10 mandamentos, conhecidos como Decálogo, foram escritos por Deus em tábuas de pedra e entregues a Moisés. Eles constituem um código moral e espiritual que moldou a ética judaico-cristã ao longo da história. Esses mandamentos podem ser divididos em 2 partes principais. Os primeiros 4 tratam do relacionamento entre Deus e os homens, enquanto os 6 restantes se concentram nas relações interpessoais. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Este mandamento estabelece a supremacia de Deus e condena qualquer forma de idolatria. Ele chama o povo a uma adoração exclusiva ao Deus verdadeiro, rejeitando deuses falsos e práticas pagãs. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. A proibição de ídolos reforça a adoração espiritual a Deus, sem a necessidade de representações físicas. Esse mandamento ensina que Deus não pode ser limitado por formas humanas ou materiais. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Aqui, Deus chama o povo à reverência em relação ao seu nome, alertando contra o uso leviano ou desrespeitoso. Quarto, lembra-te do dia do sábado, para o santificar. O sábado é um dia dedicado ao descanso e à adoração, um lembrete da criação e da soberania de Deus sobre o tempo. Quinto, honra teu pai e tua mãe. Esse mandamento estabelece a base das relações familiares, incentivando o respeito e gratidão aos pais. Sexto, não matarás. Uma afirmação clara do valor da vida humana, reforçando o princípio de que apenas Deus tem autoridade sobre a vida e a morte. Sétimo, não adulterarás. Este mandamento protege a santidade do casamento e condena qualquer forma de infidelidade. Oitavo, não furtarás. Uma ordem clara para respeitar a propriedade alheia, promovendo honestidade em todas as áreas da vida. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui, Deus condena a mentira e enfatiza a importância da verdade para uma sociedade justa. Décimo, não cobiçarás. Este último mandamento aborda o coração humano, condenando a inveja e o desejo desordenado pelas posses ou relações de outros. O impacto dos mandamentos na sociedade. Os 10 mandamentos transcendem seu contexto histórico. Eles não apenas moldaram a cultura de Israel, mas também influenciaram os fundamentos legais e éticos de muitas nações. Sua relevância é evidente até hoje, oferecendo diretrizes claras para questões morais e espirituais. Além disso, esses mandamentos revelam o caráter de Deus, santo, justo e amoroso. Eles nos mostram que Deus se preocupa tanto com nossa devoção a Ele, quanto com a maneira como tratamos o próximo, a reação do povo e o papel de Moisés. Ao ouvir a voz de Deus, o povo ficou aterrorizado e pediu que Moisés fosse o mediador entre eles e Deus.
Esse momento destacou o papel único de Moisés como intercessor e líder escolhido por Deus. Ele representava o povo diante de Deus e Deus diante do povo, apontando para o futuro papel de Jesus Cristo como mediador perfeito. A reação do povo também reflete a realidade humana. A santidade de Deus expõe nossas falhas e nos lembra de nossa necessidade de um Salvador. No caso de Israel, Moisés desempenhou esse papel temporário, mas a promessa de um Redentor definitivo se cumpriria séculos depois em Jesus. Lições para hoje. Os 10 mandamentos continuam sendo um guia indispensável para a vida cristã. Embora vivamos sob a graça revelada em Jesus Cristo, a lei de Deus permanece relevante como um reflexo de seu caráter e um padrão de santidade. Reconhecimento da soberania de Deus. Os primeiros mandamentos nos lembram da necessidade de colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas de nossas vidas. Responsabilidade nas relações. Os mandamentos que tratam das relações interpessoais nos ensinam a valorizar o próximo, promovendo respeito, honestidade e justiça. Reflexão espiritual. A entrega dos 10 mandamentos nos convida a examinar nossos corações e a buscar conformidade com os princípios divinos, não por obrigação, mas como um ato de amor e gratidão. Conclusão. Êxodo, capítulo 20, não é apenas um relato histórico. É um convite para viver uma vida de obediência e reverência a Deus. Os 10 mandamentos são mais do que regras. Eles são um reflexo do amor de Deus por seu povo e de seu desejo de que vivamos em comunhão com Ele e uns com os outros. Ao refletirmos sobre este capítulo, somos desafiados a considerar como os princípios eternos de Deus podem moldar nossas vidas hoje. Que possamos, assim como o povo de Israel, responder com temor e reverência, buscando viver à altura do chamado divino. Os mandamentos ensinam princípios morais e espirituais que moldam a vida dos crentes. A aliança reforça a necessidade de fidelidade a Deus e ao seu propósito. Capítulos 32 a 34. O bezerro de ouro e a intercessão de Moisés. Enquanto Moisés está no monte, o povo constrói um bezerro de ouro e o adora. Deus se ira, mas Moisés intercede pelo povo. Deus perdoa, mas há consequências. Moisés pede para ver a glória de Deus e ele se revela de forma especial. Todos que estiverem do lado de Senhor, venham até aqui e juntem-se a mim. Êxodo 3, 2 e 26. O bezerro de ouro, versículos 1 a 10. Em Êxodo 32, Moisés foi, com Josué, ao monte, à presença do Senhor 3, 1 e 18, e já estavam lá alguns dias. Por demorar a retornar, o povo foi levado a pressionar Arão, dizendo: faça para nós deuses que nos guiem. Eles queriam um Deus visível que lhes inspirasse confiança e coragem para seguir viagem. Arão demonstrou fraqueza de caráter e espírito de transigência com o pecado e se tornou um líder espiritual ineficaz. Aquele que fora escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote do povo, agora permitia que eles se voltassem para deuses falsos. Talvez estivesse alarmado pela loucura desenfreada do povo e tenha sido ameaçado, mas nada justifica o líder espiritual ceder tão facilmente às exigências do povo. Fez um bezerro de ouro e um altar para o bezerro e apregou que na manhã seguinte haveria uma festa para o Senhor. Deus acompanhava tudo o que estava acontecendo e falou para Moisés descer imediatamente, porque o teu povo
que você tirou do Egito se corrompeu. Eles são teimosos e rebeldes. Agora vou destruí-los, e de ti farei uma grande nação. Moisés intercede pelo povo. Versículos 11 a 24. Moisés, com muita sabedoria, intercede pelo povo perante Deus, e o Senhor concorda em não destruí-los, pelo menos não naquele momento. Quando Moisés e Josué chegaram ao acampamento, ele ficou furioso, quebrou as tábuas da lei que Deus havia lhe entregado, derreteu o bezerro de ouro, misturou com água e obrigou o povo a beber essa mistura. Então chega o momento de questionar Arão, pois ele ficara como líder do povo durante a ausência de Moisés. Ele o repreende, pois se tivesse assumido postura firme, essa iniquidade não teria acontecido. Arão, além de tentar se justificar, ainda dá a entender que ocorreu um milagre, pois ele jogou o ouro no fogo e saiu um bezerro. Moisés manda matar os idólatras, versículos 25 a 29. Então Moisés desafia os que estão ao lado do Senhor para que se juntem a ele, e os levitas respondem de forma positiva. Pegam suas espadas e matam todos os idolatras, cerca de 3.000, mesmo tendo parentes seus entre eles. A idolatria não é aceita pelo Senhor em hipótese alguma. Moisés intercede por Israel, versículos 30 a 35. Moisés volta à presença do Senhor e intercede pelo povo. Moisés suplica para que Deus não destrua o povo, mas se for destruir, que também apague o meu nome do registro do Senhor. O amor de Moisés por seus irmãos pecadores era tão grande que, se não pudesse evitar a destruição deles, não queria vê-la ver. Números 11 e 15. Essa parte ensina sobre os perigos da idolatria, a necessidade do arrependimento e o poder da intercessão. Também mostra que Deus é misericordioso, mas deseja um povo fiel e consagrado. Capítulos 35 a 40. A construção do tabernáculo. Deus dá instruções para a construção do tabernáculo, um lugar de adoração onde sua presença habitaria. Os israelitas doam materiais e trabalham com dedicação. A glória de Deus enche o tabernáculo. Isso mostra a importância da adoração e obediência, destacando que Deus deseja estar no meio do seu povo. O tabernáculo, frequentemente referido como a tenda da reunião, desempenhou um papel central na adoração israelita durante sua jornada pelo deserto e seus primeiros anos na terra prometida. Era mais do que apenas uma estrutura física, era um símbolo da presença de Deus entre seu povo e um ponto focal para sua vida religiosa. O design, a função e o significado do tabernáculo são meticulosamente detalhados nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, proporcionando uma compreensão abrangente de seu papel e estrutura. A construção do tabernáculo foi ordenada por Deus a Moisés no Monte Sinai. Conforme registrado em Êxodo 25 e 31, Deus forneceu a Moisés instruções detalhadas, enfatizando que o tabernáculo deveria ser construído de acordo com o padrão divino mostrado a ele na montanha. Êxodo 25:9. Este plano detalhado garantiu que o tabernáculo cumprisse seu propósito como um lugar sagrado onde Deus habitaria entre seu povo. O tabernáculo era um santuário portátil, refletindo o estilo de vida nômade dos israelitas durante seus 40 anos no deserto. Sua portabilidade era essencial, pois permitia que os israelitas carregassem seu local de adoração para onde quer que fossem, simbolizando a presença constante
e a orientação de Deus, o tabernáculo era dividido em 3 seções principais: o pátio externo, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. O pátio externo era a primeira área que se entrava ao se aproximar do tabernáculo. Era cercado por uma cerca feita de cortinas de linho, sustentadas por pilares de bronze. Dentro do pátio externo estavam o altar de bronze e a pia de bronze. O altar de bronze, também conhecido como o altar do holocausto, era onde os israelitas ofereciam seus sacrifícios, incluindo holocaustos, ofertas de cereais e ofertas pacíficas. Levítico 1-3. Esses sacrifícios eram um aspecto crucial da adoração israelita, servindo como um meio de expiação pelo pecado e uma forma de expressar gratidão e devoção a Deus. A pia de bronze, uma grande bacia cheia de água, era usada pelos sacerdotes para a lavagem ritual antes de entrarem no lugar santo, simbolizando a purificação e a necessidade de santidade. Êxodo 3:0 e 17-21. O lugar santo era a segunda seção do tabernáculo, acessível apenas aos sacerdotes. Continha 3 peças significativas de mobília: a mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro e o altar do incenso. A mesa dos pães da proposição continha 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. Esses pães, substituídos semanalmente, simbolizavam a provisão de Deus e o relacionamento de aliança entre Deus e seu povo. Levítico 24, 5-9. O candelabro de ouro, ou monurá, fornecia luz dentro do lugar santo e era um símbolo da presença eterna e orientação de Deus. Êxodo 2:5-31-40. O altar do incenso, localizado logo antes do véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, era usado para queimar incenso, representando as orações dos israelitas subindo a Deus. Êxodo 30:1-10. O lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, era a área mais interna e sagrada do tabernáculo. Era separado do lugar santo por um véu espesso, simbolizando a separação entre um Deus santo e a humanidade pecadora. Somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, e apenas uma vez por ano, no dia da expiação. Levítico 16. Dentro do lugar santíssimo estava a Arca da Aliança, um baú de madeira revestido de ouro. A arca continha as tábuas de pedra dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e um jarro de maná. Hebreus 9:4. A tampa da arca, conhecida como propiciatório, era flanqueada por 2 querubins e servia como trono terrestre de Deus. Era aqui que o sumo sacerdote aspergia o sangue do animal sacrificial no propiciatório, fazendo expiação pelos pecados do povo levítico. 16:14-15. A estrutura e os móveis do tabernáculo eram ricos em simbolismo, apontando para verdades espirituais mais profundas e prefigurando a vinda de Jesus Cristo. O tabernáculo era uma representação tangível do desejo de Deus de habitar entre seu povo, apesar de sua pecaminosidade. O sistema sacrificial destacava a seriedade do pecado e a necessidade de expiação através do derramamento de sangue, apontando, em última análise, para o sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Hebreus 9:11-14. O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo simbolizava a barreira entre Deus e a humanidade, uma barreira que foi derrubada através da morte de Cristo, concedendo aos crentes acesso direto a Deus. Mateus 2:7-51. Hebreus 10:19-22. Além de seu significado espiritual, o tabernáculo
servia como o centro da vida comunitária israelita. Os israelitas acampavam ao redor do tabernáculo em uma disposição específica, com as 12 tribos os circundando em uma ordem prescrita, Números 2. Esta disposição sublinhava a centralidade de Deus na vida da nação e a importância da adoração em suas vidas diárias. O tabernáculo também era o lugar onde decisões importantes eram tomadas e onde Deus se comunicava com Moisés e os sacerdotes. Êxodo 33, 7 a 11. Números 7, 89. O papel do tabernáculo na adoração israelita não pode ser subestimado. Era o lugar onde Deus manifestava a sua presença, onde os israelitas ofereciam seus sacrifícios e onde os sacerdotes desempenhavam seus deveres sagrados. Era um lugar de encontro, um lugar de expiação e um lugar de revelação divina. O design intrincado do tabernáculo e as instruções detalhadas refletem a santidade de Deus e a seriedade com que ele considera a adoração. Era um lembrete constante para os israelitas da aliança de Deus com eles e seu desejo de ser seu Deus. Como cristãos, podemos tirar muitas lições do tabernáculo. Ele nos lembra da importância da adoração e da necessidade de um mediador entre Deus e a humanidade, um papel cumprido perfeitamente por Jesus Cristo. Ele nos ensina sobre a santidade de Deus e a seriedade do pecado, bem como a incrível graça e misericórdia que Deus nos estende através do sistema sacrificial finalmente cumprido em Cristo. O tabernáculo também aponta para a realidade da presença de Deus com seu povo, uma presença que agora é experimentada através da habitação do Espírito Santo na vida dos crentes. Em conclusão, o tabernáculo foi um componente central e multifacetado da adoração israelita. Sua estrutura, funções e simbolismo forneceram uma estrutura abrangente para entender a natureza de Deus, a seriedade do pecado e a necessidade de expiação. Era um lugar onde Deus se encontrava com seu povo, aceitava seus sacrifícios e comunicava sua vontade. As lições e princípios incorporados no tabernáculo continuam a ressoar com os cristãos hoje, apontando-nos para o cumprimento final do plano redentor de Deus em Jesus Cristo. A construção do tabernáculo ensina que servir a Deus exige compromisso e que sua presença transforma vidas. Quem escreveu o livro de Êxodo? O livro de Êxodo foi escrito por Moisés, o líder escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão no Egito. Moisés, guiado pelo Espírito de Deus, registrou os eventos que viveu, incluindo as 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho, a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai e as instruções para a construção do tabernáculo. Sua autoria é reconhecida pela tradição judaico-cristã e confirmada em outras partes da Bíblia. Êxodo faz parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que relatam a história do povo de Israel e as leis dadas por Deus. O significado bíblico de Êxodo e a ideia central. O significado bíblico de Êxodo está ligado à ideia de libertação e aliança com Deus. A palavra Êxodo significa saída ou partida e representa a fuga dos israelitas da escravidão no Egito sob a liderança de Moisés. Esse evento marca um dos momentos mais importantes da história bíblica, simbolizando a salvação e o cuidado divino. A ideia central do livro é que Deus é fiel às suas promessas e tem poder para resgatar seu povo. Ele ouve o clamor dos oprimidos
intervém com sinais e milagres e conduz seu povo para uma nova vida. A travessia do Mar Vermelho demonstra que Deus faz o impossível para salvar os que confiam nele. Além da libertação, Êxodo destaca a aliança entre Deus e Israel. Os 10 mandamentos e outras leis dadas a Moisés mostram como o povo deveria viver em obediência e santidade. Deus não somente liberta, mas também ensina e guia o seu povo. Êxodo representa não só um evento histórico, mas também uma mensagem espiritual. Deus deseja libertar as pessoas da escravidão do pecado e conduzi-las para uma vida de comunhão com Ele. Qual o propósito do livro de Êxodo? O propósito do livro de Êxodo é revelar Deus como o libertador e guia de seu povo. Ele mostra como Deus tirou os israelitas da escravidão no Egito, estabeleceu uma aliança com eles e lhes deu leis para viverem em santidade. O livro ensina que Deus é fiel às suas promessas, poderoso para salvar e deseja um relacionamento com seu povo. A entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai reforça a importância da obediência e da adoração verdadeira. O propósito de Êxodo continua relevante nos dias de hoje. Ele nos ensina que Deus ainda liberta pessoas de suas escravidões, como vícios, medo e pecado. Assim como os israelitas foram conduzidos a uma nova vida, Deus nos chama para um caminho de transformação e fé. Êxodo nos lembra da importância da obediência à vontade de Deus e da necessidade de confiarmos nele, mesmo em tempos difíceis. O livro também reforça o valor da adoração e da presença de Deus em nossas vidas. O livro Êxodo nos ensina que Deus deseja nos libertar, guiar e transformar, chamando-nos a viver em obediência, fé e comunhão com Ele. Ensinamentos do livro de Êxodo. O livro de Êxodo ensina lições importantes sobre a fidelidade e o poder de Deus. Ele mostra que Deus ouve o clamor do seu povo e age para libertá-lo. Assim como fez com os israelitas no Egito, a travessia do Mar Vermelho nos lembra que, mesmo diante de desafios impossíveis, Deus abre caminhos quando confiamos em Ele. Nada é impossível para Deus. Êxodo destaca a importância da obediência. Deus deu os 10 mandamentos para orientar a vida do povo, mostrando que a verdadeira liberdade vem ao seguir seus ensinamentos. O episódio do bezerro de ouro alerta contra a idolatria e a necessidade de mantermos Deus em primeiro lugar. A provisão de maná e água no deserto revela que Deus supre nossas necessidades diárias. O tabernáculo simboliza sua presença no meio do povo, lembrando que Deus deseja um relacionamento próximo conosco. Principais lições do livro de Êxodo. Deus ouve e liberta aqueles que clamam por Ele. A fé em Deus é essencial para superar desafios. A obediência a Deus traz bênçãos. Deus supre todas as nossas necessidades. A idolatria nos afasta de Deus. Deus deseja um relacionamento próximo com o seu povo. Se este conteúdo te ajudou, compartilhe a palavra de Deus com seus parentes ou amigos mais próximos. Agora, se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento perfeito. É só clicar naquele botão vermelho de inscrição e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade e fica por dentro de todo o conteúdo novo que posto por aqui.